Pessoas lindas, vamos lá que essa questão aqui ela é muito boa. Brinca a questão possuída pelo ritmo ragatanga, mas não é que ela seja difícil. É uma questão trabalhosa, já vou adiantando. Vou resolvendo aqui num passo a passo, tá? Mas é importante que vocês depois tentem fazer essa questão não mais vendo a resolução para poder praticar e resolver essa questão com rapidez. Vamos lá? Então, primeiro passo, dados do problema, temperatura inicial 86 graus Fahrenheit. O valorzinho da resistência elétrica desse rabo quente. Esse termo é pesado, hein? O valorzinho de U, que é o valorzinho da DDP, ou seja, a fonte que alimenta esse circuito. O tempo que esse rabo quente é ligado. Esse termo é pesado, hein? O valorzinho do calor específico. Segura que o trem tá querendo aqui. E o valorzinho de uma caloria igual a 4 joules. Outra coisa que a questão dá. A densidade da água, 1 grama por centímetro cúbico. No primeiro momento, quando eu analisei os dados que o problema dá pra gente, eu dei uma ênfase bem grande para isso aqui, o calor específico. Então, vamos destacar aqui, ó, calor específico. Calor específico lá na calorimetria. Qual é a equação que a gente utiliza ao calor específico? A equação da quantidade de calor sensível. E o que me leva a crer no problema que eu vou utilizar essa equação? Quantidade de calor sensível é a quantidade de calor necessária para fazer variar no corpo a temperatura, sem variar o estado físico da matéria. Em momento algum a questão fala de mudar o estado físico da água, de evaporar. O marinheiro ele quer aquecer a água, ou seja, aumentar a temperatura da água, permanecendo a água no estado líquido. Então a quantidade de calor que a gente vai precisar utilizar para essa questão é a quantidade de calor sensível. E para calcular a quantidade de calor sensível, nós vamos utilizar a seguinte equação, Q é igual a mc delta θ, onde m é a massa da água. Sim, a questão informa o volume. A gente vai precisar brincar um pouquinho com essa unidade de medida, eu já chego lá. Esse C é o calor específico da água e delta θ é a variação de temperatura. E na física, para calcular toda e qualquer variação de grandeza física, é a grandeza final menos a grandeza inicial. Nesse caso, a temperatura final menos a temperatura inicial. Logo, o que a questão quer que a gente calcule, ó, esse amiguinho aqui. Bom, temperatura inicial eu até tenho. Mas para utilizar essa equação, é importante o seguinte, a unidade do calor específico vai comandar as outras unidades de medida. O valor do calor específico está aqui, 1 caloria por grama Celsius. Então a massa tem que estar em grama e a temperatura tem que estar em graus Celsius. Ou seja, esse 86 graus Fahrenheit a gente vai precisar passar para Celsius. Bom, professora, aqui a massa, a gente vai brincar aqui, né, para encontrar o valor da massa. Isso. O valorzinho de C, a questão dá pra gente. Isso. O valor da temperatura final que eu quero calcular, deixa quieto. A temperatura inicial, a questão dá pra gente, eu só tenho que passar para Celsius. Isso. Mas essa quantidade de calor aqui, professora? Calma, a gente já chega lá. Vamos transformar aqui 86 graus Fahrenheit para Celsius e para converter a unidade de medida de uma escala para outra, qual é a equação que a gente vai utilizar mesmo? A equação de conversão entre as principais escalas termométricas. Nesse caso, eu tenho Fahrenheit para Celsius, então eu só vou escrever entre essas duas, tá? São 3 as principais escalas, tá? Celsius, Fahrenheit e Kelvin, não são as únicas, tem outras. Mas como a questão enfatiza entre a Fahrenheit e Celsius, eu vou escrever entre essas duas, que é a seguinte. O que eu vou fazer agora? Eu vou substituir. Onde tem TF, eu vou substituir por 86. Aqui, ó. 86 menos 32 é igual a 54. Bom, chegando nesse ponto aqui, a gente poderia aplicar aqui um produto cruzado, mas calma, antes de aplicar produto cruzado, será que eu posso continuar simplificando isso aqui, ó? 54 dividido por 9 é igual a 6, então o que a gente puder fazer para reduzir, vamos reduzir. E agora sim, aplica o produto cruzado, 86 graus Fahrenheit é igual a 30 graus Celsius. Agora eu vou apagar esse lado aqui
para a gente brincar agora com o valorzinho da massa. Então, a galera que vai fazer prova para a Marinha, fiquem atentos a essa dica. 1 quilo de água equivale a 1 litro. Então, nesse caso, 1 litro equivale a 1 quilo. Mas espera aí, eu comentei que a massa é em grama, né? E 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Essa é uma informação de suma importância para concursos da Marinha. Ai, professora, mas vamos supor que o líquido utilizado na questão não fosse água. E aí? Nós temos a informação da densidade. A gente teria que brincar aí com a equaçãozinha da densidade. Nós sabemos que para calcular a densidade é massa dividido pelo volume. A questão dá o valorzinho aqui da densidade. Beleza. Densidade é igual a 1. Só que a unidade medida trabalhada aqui é gramas por centímetro cúbico. Beleza, o valorzinho da massa a gente vai encontrar em grama. Mas e o valor desse volume em centímetro cúbico? A questão dá o valor do volume igual a 1 litro. Essa relação da água, para quem vai fazer prova da Marinha, essa relação é de suma importância. Porém, existe uma relação para volume, uma relação generalizada, que é o seguinte. Fazer até com outra cor? Que 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico, tá? Isso aí é uma relação entre unidades de volume. É uma relação importante. Mas, professora, ainda assim, a questão não está dando em decímetro cúbico. 1 decímetro cúbico equivale a quanto, professora, em centímetro cúbico? A tabelinha lá da tia Teteca. Decímetro, centímetro, milímetro. Lembrando que essas unidades de medida estão sendo elevadas ao cubo. Então, eu estou em decímetro cúbico, quero passar para centímetro cúbico. Como é que eu faço? Eu estou andando uma casinha para a direita. Uma casinha para a direita, se eu não tivesse esses termos elevado ao cubo, basta multiplicar por 10. Mas como está elevado ao cubo, então eu vou multiplicar por 10 elevado ao cubo. Que é a mesma coisa que multiplicar por 1000. Então, 1 decímetro cúbico equivale a 1000 centímetros cúbicos. Beleza? Agora, vamos jogar aqui na equação o valor de decímetro, que a questão dá pra gente. O valorzinho da massa que eu quero calcular. Qual é o valor agora? Volume em centímetros cúbicos. Aplicando o produto cruzado, M vai ser igual a 1000 gramas, como nós já tínhamos previsto aqui, beleza? Só que essa relação aqui é uma relação estritamente para a água. E essa relação, para quem vai fazer prova para a Marinha, isso aqui já tem que estar, ó, no sangue, tá? Essa aqui é uma explicação de como a gente chegou nesse valor, visto que o líquido utilizado poderia ter sido outro. Tudo bem? Eu vou apagar esse quadro para a gente calcular a quantidade de calor transmitida à água durante esse tempo de 4 minutos. Vamos lá? Bom, e para a gente calcular essa quantidade de calor, a gente tem que ver as outras informações que vão nos ajudar nesse cálculo. Nós já sabemos onde a gente vai utilizar essa informação. Já utilizamos essa informação, essa aqui por enquanto deixa quieto. Já utilizamos essa informação, agora está faltando utilizar o R, o U e o tempo. Resistência elétrica, DDP e o tempo. Tanto na cinemática quanto na eletrodinâmica, uma grandeza que nós estudamos bastante e que será de suma importância para a gente chegar nessa conclusão é o cálculo da potência. Potência igual a energia dividido pelo tempo, que é uma determinada quantidade de energia oferecida ao sistema durante um determinado tempo. Mas o que eu quero saber aqui é a quantidade de calor, professora. Tu tá colocando energia aqui? Opa! Fala aqui pra mim. Qual é a definição de calor?
Calor é energia térmica em trânsito. Então, onde tem aqui esse E de energia, eu quero calcular a quantidade de calor. Onde tem esse E de energia, eu vou colocar a quantidade de calor. Mas professora, deixa eu te falar uma coisa. Essa potência você vai calcular em watts, que é a unidade medida para potência no SI. Mas professora, o tempo está em minuto, professora. A gente tem que passar para segundo. Tem 4 minutos. Quero passar para segundo, basta multiplicar por 60. 60 vezes 4, 240 segundos. Então, melhorando, não matamos, porque a questão não fornece a potência desse aparelho. Mas a definição de potência, ela não muda. Mas para calcular potência em termos elétricos, em eletrodinâmica, nós vimos 3 maneiras de calcular potência. 3? Ao relembrar, nós vamos revisar as 3 maneiras de calcular potência em termos elétricos. E aí, dentre essas 3 equações, nós vamos ver a equação que melhor vai se adaptar com as informações numéricas que o problema dá pra gente. Vamos lá? As primeiras maneiras para calcular potência, a gente tem até um macetinho bem bacana. Vem cá, ó, vem cá comigo. Quem tem potência faz 2 coisinhas. Quem tem potência ri ao quadrado. Mas quem tem potência também fala Ui! Quem tem potência fala ui aqui, ó. Mas também a terceira maneira de calcular potência, U ao quadrado dividido por R. Obviamente, a gente vai analisar as informações numéricas que o problema dá pra gente para saber qual é a melhor equação. A questão da U e da UR. Qual vai ser então a melhor equação? A terceira, U ao quadrado dividido por R. Agora eu vou apagar essa parte da revisão e vou enfatizar a equação que vai nos ajudar com os dados que a questão dá pra gente. Agora, vamos substituir os valores? O valorzinho do U, 120, só que esse U é ao quadrado, tá? Dividido por 15. Eu tenho que, para calcular potência, quantidade de calor dividido por 240. Em termos elétricos, 120 ao quadrado dividido por 15. Ambas as maneiras a gente vai calcular a potência. O que eu vou fazer? Eu vou unir. Porque a definição de potência vai modificar? Não vai. O que modificou a maneira com que eu calculei. Mas a definição é a mesma. Então, com isso, eu posso unir essas equações. Vamos lá? Lembrando que esse 120 é ao quadrado. 12 vezes 12 é igual a 144. Só que vai ser 144 mais 2 zerinhos. E agora aqui é chora neném. Fazendo multiplicação cruzada, para isolar o quê? Vamos dar um tapinha no 15. Pá! Se der um tapinha, é igual a 230.400 joule. Vamos continuar a brincadeira aqui. Preste atenção. Nós encontramos a medida da quantidade de calor em joule. Só que ao trabalhar nessa equação, a gente vai poder trabalhar em joule? Não vai, porque a massa que a gente está trabalhando é em grama. A unidade de medida aqui para calor específico, a gente está trabalhando em 1 caloria por grama grau Celsius. A unidade aqui para a temperatura, a gente está trabalhando em graus Celsius. E a questão pede em graus Celsius. Então, a quantidade de calor a qual nós encontramos aqui, de fato, é a quantidade de calor que vai ser fornecida à água durante os 4 minutos, que nós encontramos em joule. Só que a gente vai precisar passar para a caloria. Então, vem comigo. 1 caloria equivale a 4 joules. Quantas calorias vão corresponder a 230.400 joules? Isso aqui uma proporção matemática. Aplicando o produto cruzado, para isolar o x, o que eu tenho que fazer com 4? Ó, pá, só dar um tapinha. Igual a 57.600 calorias. Nós já temos aqui então a quantidade de calor sensível. Bora meter bronca? Vamos lá. Valor da quantidade de calor fornecida ao sistema em caloria
Valorzinho da massa em gramas. Na multiplicação e na divisão, 1 é um número neutro, então tanto faz escrever ele ou não. Vezes temperatura final que eu quero calcular, então deixa quieto. Valorzinho da temperatura inicial em graus Celsius igual a 30. 2 zerinhos aqui, né? Eu tenho mais 2 zerinhos, ó. Tasca um vácuo nesses zerinhos. Agora sim, efetua a distributiva, mais conhecido como chuveirinho. Vou cortar esses zerinhos, porque esse número ele está multiplicando, tudo bem? Então, pelo fato desse número estar multiplicando, então eu pude cortar esses 2 zerinhos desse membro com esses 2 zerinhos do outro membro. Cuidado com este detalhe. Menos 300 vai lá para outro membro como mais 300. 576 mais 300 é igual a 876. Para isolar esse teta, pega esse 10, está multiplicando, vai para outro membro dividindo. 876 dividido por 10 é igual a... Porém, a questão deixa claro que ela quer um valor aproximado. 86,6 graus Celsius é aproximadamente igual a 88 graus Celsius. Gabarito, letra B. Até o próximo vídeo e valeu!